A paz do Senhor para todos, tudo bem? Boa noite, quem está falando aqui é o irmão Josué. Irmãos, eu estou aqui para deixar uma mensagem de Deus, direto do trono. Vamos estar falando um pouco da palavra do Senhor Jesus. E, irmão, se você quiser ver essa mensagem até o final, entra lá no canal, lá em Josué Vieira, no canal lá no YouTube, tá? Que você vai estar ouvindo essa mensagem inteira. Hoje nós vamos estar falando a respeito do nosso Moisés, nosso irmão, camarada, que salvou um povo, resgatou um povo da mão de Faraó. Amém? Irmão, a história de Moisés começa assim. Moisés, ele nasceu num período que estava, vamos dizer assim, tinha muitos israelitas numa terra estrangeira. Que terra é essa? No Egito. Irmãos, sempre, desde o começo da história da Bíblia, o povo de Deus, ele provoca um pouco de medo aos governantes de um país ou de um estado. Só que tem um detalhe. Por que muitas das vezes uma pessoa que leva a mensagem de Deus, uma pessoa que fala do amor de Deus, muitas das vezes eles são interpretados errado. E muitas das vezes eles são mortos a fio de espada, porque levam uma mensagem genuína e uma mensagem de salvação. É simples. Todo rei, todo governante, ele tem medo de perder seu cargo. Isso aí é indiscutível. E o povo de Deus, os profetas de Deus, que é levantado por Deus para resgatar a alma, ele termina batendo de frente com um sistema terreno. E qual é esse sistema? Os governantes, as pessoas que não têm temor a Deus. Moisés, ele se levantou como um profeta. Deus escolheu Moisés para separar um povo que estava sofrendo 400 anos debaixo de um poder tirano de um rei, que não tinha um pingo de piedade por aquele povo. Mas por que aquele rei tinha tanta raiva daquele povo e escravizava aquele povo? Primeiramente porque havia uma promessa. O povo separado de Deus, ele tem uma promessa. O povo separado de Deus, ele pode estar trabalhando na escravidão, mas ele tem um brilho diferente. Ele é diferente. Ele é uma pessoa diferente. Ele incomoda as pessoas. Então nós incomodamos pessoas que correm atrás de um sistema terreno. E quem é essas pessoas que correm atrás de sistema terreno? É prefeitos, é governadores, é presidente, é rei, é rainha. Todo esse povo que corre atrás de um poder, eles têm medo de perder esse poder. Então foi aí que começou uma perseguição grande. A primeira perseguição já veio de cara quando Moisés veio ao mundo. Muitas crianças morreram na época, parecendo a história de Jesus Cristo. Muitas crianças foram mortas, porque aquele rei naquela época viu que o povo de Israel estava crescendo como nunca. A primeira coisa que veio na cabeça dele foi o quê? Ele devia pensar assim: esse povo está crescendo, vou ajudar esse povo e esse povo vai me ajudar. Não, na mente dele já veio diferente. Não, vamos tirar esse povo do nosso meio, porque esse povo pode crescer e depois pode se aliar com o inimigo e pode nos destruir. Por que o rei pensava isso? Por causa da promessa. Mesmo eu acreditando que ele não tinha tanta fé no nosso Deus, mas ele sabia que havia uma promessa naquele povo. Acho que algumas conversas já tinham chegado nos ouvidos do rei, que ali era um povo separado de Deus. Mas irmãos, Deus não deixa os seus filhos na mão. Deus nunca vai deixar você na mão. Você pode estar escravizado pelo rei tirano, você pode estar debaixo de um jugo pesado, mas Deus nunca vai esquecer de ti. Se você tiver uma promessa no teu coração, se você tiver a marca e se você for separado de Deus, não importa onde você estiver, não importa se você esteja na terra de estrangeiro, mas Deus vai levantar uma pessoa, Deus vai levantar um profeta e você vai sair desse jugo pesado. Como que você vai sair? Com as palavras de Deus, ele levando a mensagem do Evangelho, você vai ser resgatado. Então, irmão, Moisés lutou com esse sistema.
Moisés bateu de frente com o rei. O que foi bater de frente com o rei? Moisés precisava de resgatar aquele povo. Mas o rei também precisava daqueles escravos para construir os palácios, para construir os seus palacetes, as suas casas, as suas mansões, para servir eles do vinho, do bom e do melhor. Então Moisés veio com uma intenção de resgatar um povo e Faraó veio com a intenção de continuar escravizando esse povo. Dá para entender? Dá para entender o que passa dentro do coração de um ser humano? Então todas as vezes que um profeta se levanta para estar resgatando um povo que Deus pediu para esse profeta resgatar, os reis, os prefeitos, os governadores, eles confundem. Eles acham que aquilo ali é ato político. Eu não vou mentir para vocês, irmão. Tem muitas pessoas aí que estão com igrejas lotadas. E até elege alguns deputados, alguns vereadores. Você sabia disso? É por isso que os verdadeiros adoradores e os verdadeiros profetas que levam a palavra tatuada no coração, que sente ainda os pregos de Jesus na mão, aqueles profetas que respeitam a palavra, eles ainda têm uma fé genuína, sem precisar usurpar, sem precisar tomar o que é do outro. Moisés ele veio com uma fé genuína. Moisés ele veio só com um propósito: tirar aquele povo da escravidão. Moisés não veio num propósito de, quando tirar esse povo da escravidão, ele ser um presidente da república. Vocês já perceberam que todas as vezes que nós ajudamos alguém, nós queremos algo em troca. Nós tivemos uma live um dia desse aí para arrecadar alimento. Muitas pessoas achavam que aquilo ali era para ter algo em troca. Não. Aquilo ali, dependendo de mim, era para ajudar o próximo. Moisés ele tinha uma missão: tirar aquele povo do Egito, resgatar aquele povo do Egito e fazer o que Deus pediu para ele fazer. Só pegar aquele povo e levar para a terra prometida, que era Canaã. Então ele não tinha outra intenção. Mas é muito difícil o que eu vou falar agora. Mas todas as vezes que nós levanta com boas intenções, Satanás levanta querendo destruir as intenções de Deus. Por quê? Porque o rei, ele queria esse povo dentro do palácio. O rei queria ainda sugar daquele povo. Nós estamos vivendo assim no nosso país. Nós estamos vivendo assim no nosso Brasil. Nós estamos sendo sugados, nós estamos sendo exprimidos, eles estão tirando o último suor, a última gota de suor de cada ser nesse planeta. Por quê? Simplesmente para ter as vontades deles, ter os palacetes, ter os seus iates, ter os seus navios, ter as suas famas. Mas uma coisa eu digo para vocês essa noite: Deus está vendo tudo. Deus está olhando para tudo. Deus está observando tudo. Deus está anotando tudo. Deus está no controle de tudo. Você que está cometendo esses tipos de erro, com mentira, saqueando pessoas inocentes, pessoas que não têm o que comer. Tem tantas pessoas sofrendo nesse planeta, sendo escravizado, como aquele povo era escravizado no Egito. Como aquele povo que estava sofrendo debaixo de um reinado muito ruim, muito horrível aquilo. A palavra de Deus diz que não tinha direito de se sentar, era debaixo de chicotada. Nós hoje não estamos levando a chicotada diretamente, mas estamos levando, meu irmão, coisas piores, humilhações. Nós estamos vendo hoje os nossos governantes brigando por tanta coisa, mas menos pelo direito do ser humano. Então Moisés foi levantado para resgatar esse povo, tirar esse povo da mão desse rei, mas o rei não queria deixar. Por quê? Porque o rei queria continuar saqueando aquele povo. O rei queria continuar tirando o último fôlego daquele povo. A ideia dele
era matar aquele povo debaixo de uma escravidão. A ideia daquele povo era fazer isso. A ideia daquele rei. Irmãos, eu só quero dizer mais uma coisa para vocês. Deus, quando levanta um verdadeiro adorador e um verdadeiro profeta de Deus, se tiver um filho dele preso no vício, na droga, na prostituição, na mentira, na falsidade, eu vou dizer uma coisa para você essa noite. Deus vai te encontrar e Deus vai te resgatar. Naquela época, o povo estava sendo escravizado por um rei. Mas hoje, nós temos irmãos escravizados pelo sistema. Escravizados pelo sistema do mundo. Escravizados pela prostituição, escravizados pela mentira, escravizados pela falsidade. Nós não cremos mais em ninguém, não viremos as costas mais para ninguém, não acreditamos mais nos irmãos, não acreditamos em pessoas dentro da nossa casa. Se nós vamos dormir, os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa casa querendo nos destruir. Ninguém confia mais em ninguém. É diferente daquela época. É muito diferente. Mas mesmo assim Deus levantou um rei. Deus levantou um profeta para bater de frente com o sistema de um rei. E eu creio que no tempo que nós estamos vivendo hoje, eu creio que Deus vai levantar verdadeiros adoradores. Verdadeiros profetas. Não para tomar e usurpar cargos no Senado, cargos em prefeito, cargos em Câmara de Vereador. Não. Deus vai levantar adoradores para fazer o céu ser povoado. Deus vai levantar verdadeiros adoradores para resgatar almas, para essas pessoas entender. E eu sei que depois que os profetas estão agora nesse momento, eu sei que tem profetas agora nesse momento pregando o evangelho, resgatando almas, mesmo debaixo de uma situação que nós estamos vivendo. E Moisés foi um. Ele conseguiu resgatar essas almas e levar para a terra Canaã. A história de Moisés é impactante. Eu queria tanto que Moisés tivesse entrado na terra Canaã. Mas quer que eu fale a realidade para você? Por que Moisés não entrou na terra Canaã? Porque havia uma terra muito mais linda para ele entrar, que se chama céu. Que se chama céu. Tem meio mundo de gente, cara. Tem meio mundo de gente aí ajuntando tesouros na terra, onde a traça vem, o ferrugem vem, destrói, come. Você tem que ajuntar tesouro é no céu. Moisés pegou esse povo das mãos de Faraó, mas essa caminhada de 40 anos até chegar na terra prometida, essa caminhada, ali o povo ouviram palavras que edificava, palavras que curava, palavras que até hoje está viva ainda nos nossos corações, que é a palavra de Deus. Muitas almas foram salvas nessa trajetória, saindo do Egito para chegar na terra Canaã. Hoje nós temos o Evangelho, hoje nós temos a Bíblia para nos meditar, para conhecer a verdadeira palavra de Deus, justamente por causa desses grandes homens que não vieram para a terra para conquistar cargos. Não vieram para a terra para ser governadores, para ser presidente, para ser vereadores. Eles vieram para a terra para resgatar almas. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão fingindo aí ser servos de Deus, estão fingindo ser sacerdote de Deus, mas para falar a verdade, eles só estão querendo só o quê? Uma massa, uma quantidade de pessoas, para poder dizer que ele tem essa quantidade de seguidores, para poder eleger um, eleger outro, e depois as calçadas deles está ligada. Vão entender agora o que eu vou falar. Para depois a calçada deles, dos profetas, entenda agora, as calçadas dos profetas ficar ligada com as calçadas dos prefeitos, dos reis, das rainhas. O que é calçada estar ligada uma com a outra? É falar a mesma língua, é viver no mesmo sistema. Verdadeiro adorador de Cristo, verdadeiro profeta, não anda ligando a calçada dele com a calçada de corrupto. Um verdadeiro adorador de Cristo, ele não anda ligando a calçada dele com a calçada de mentirosos. O verdadeiro adorador de Cristo não liga a calçada dele com a calçada de prostitutos. Os verdadeiros adoradores de Cristo, ele não liga a calçada deles com falsidade, com mentira, com blasfêmias. Vocês que servem a Deus verdadeiramente, vocês têm uma marca,
E vocês têm um povo. Escuta, homens de Deus e mulheres de Deus. Vocês têm um povo para resgatar aqui nessa terra. Através da tua boca, através da tua língua, através da tua unção que Deus te deu. Tu tem um povo para levar para o céu. Os anjos de Deus não vai descer na terra para te ajudar, mas o Espírito Santo vai te injetar de inteligência e de sabedoria, porque tu tem uma missão para cumprir aqui nessa terra. E a missão que tu tem para cumprir nessa terra não é a missão do sistema, não é a missão que o sistema faz aí, que é só de 4 em 4 anos começa a baixar vidro de carro e falar com pessoas. Não é esse sistema que Deus quer te levantar, não. Deus quer te levantar para o teu vidro continuar aberto do teu carro e continuar pregando uma palavra viva e eficaz. Uma palavra que salva, uma palavra que resgata, uma palavra que dá vida. Tem muitas pessoas mortas espirituais nessa terra. Por quê? Porque muitos pastores, muitas pessoas que dizem que tem a palavra de Deus tatuada no peito, estão atrás do sistema. Ligaram a calçada dele com as calçadas dos ricos. Ligaram as calçadas deles com a calçada da corrupção. Mas os adoradores de Cristo não ligam a calçada com outra calçada. Os adoradores de Cristo, eles só ligam uma coisa, só o céu, resgatar a alma. E o propósito de Moisés era tirar o povo da mão de Faraó, do jugo de Faraó, para levar para a terra Canaã. Mas por que ele ia levar para a terra Canaã? Terra Canaã significa o princípio de Deus, aonde Deus estava botando o povo lá dentro. E dizia assim, esse povo aqui é meu, esse povo vai continuar aqui nessa terra porque eu vou cuidar. Moisés estava levando o povo para um princípio, Moisés estava levando o povo para voltar de novo a conhecer a palavra de Deus. Moisés estava levando aquele povo para aquele povo conhecer o poder de Deus. Moisés estava levando aquele povo para o povo se arrepender dos seus pecados. Moisés estava levando aquele povo para entender o tamanho do Deus que nós servimos. Não é à toa que nessa caminhada havia 2 poderes protegendo aquele povo. Uma era a coluna de fumaça, a coluna durante o dia dando sombra. E outra era a coluna de fogo durante a noite. Todo mundo sabe que no meio do deserto durante a noite é super gelado. Mas Deus estava indo com a coluna de fogo aquecendo o coração de cada um. E a coluna durante o dia de fumaça, de nuvem. A coluna de nuvem dando proteção aos filhos dele. Esse povo não só aprenderam que Deus é poderoso, mas também eles aprenderam que tem que estar na presença de Deus. A praga está aí. Vírus está aí espalhado no mundo. Todo mundo está vendo isso. Todo mundo está presenciando isso. Mas ainda continua todo mundo com orgulho dentro do coração. Um prefeito do Rio de Janeiro falou que não era para ter carnaval. Não ia liberar a verba para ter o carnaval. Os corações duros, os corações de idólatra, os corações que não respeitam Deus, passaram por cima da ordem de um líder. E a Bíblia diz que nós não podemos passar por cima dos nossos líderes. Dos nossos maiores líderes, que é governantes. Eles passaram por cima de uma ordem. E além de passar por cima de uma ordem, a festa da carne, a festa de prostituição, de mentira, onde destrói mais famílias nesse Brasil, é no mês de fevereiro, na época do carnaval. E ainda fizeram algo que ficou impactado nos corações dos cristãos e do mundo. Botando uma encenação de Satanás vencendo Cristo. Veio consequência. Na outra sequência a gente viu no ano passado o povo botando Jesus como se fosse uma mulher. Vocês pegaram isso aí direitinho? Teve uma consequência a respeito disso. E vocês não estão percebendo. Barragem sendo estourada. Isso vem desde o começo dos tempos. Irmãos, vem desde o começo dos tempos. Mas eu vou citar uma coisa para vocês aqui. Vocês que lêem a história da Bíblia, a praga negra, presta atenção, uma das pragas negras que aconteceu no século passado, ela veio por causa da desobediência de uma religião que eu não vou citar o nome aqui, que todo mundo sabe. Uma religião de desobediência, umas pessoas que não obedeceram à ordem de Deus, e veio uma praga negra que matou milhões de pessoas. As cavas eram abertas, não era cova não, gente, eram os vales abertos, e ali era jogado pessoas dentro. Por que não foi divulgado isso na época? Porque não tinha rede social. Mas teve isso, por causa da desobediência. E está acontecendo tudo isso de novo, porque os corações das pessoas estão duros, não estão respeitando o Espírito Santo de Deus.
Então Moisés, ele levou esse povo, saiu do Egito para levar esse povo, para hoje nós estarmos ainda no meio dessa santa palavra, que é a palavra de Deus. Cara, essas coisas que estão acontecendo, não vão culpar Deus não, tá? Não vão não. Essas coisas estão acontecendo, é por causa de tu. E é por causa de mim. É por causa de nós. Porque nós temos o mandamento, todo ser que tem o seu consciente, todo ser que respeita ao seu pai, a sua mãe, todo ser que tem uma cabeça boa, todas as vezes que ele erra, todas as vezes que ele comete um erro, ele sente. Então não vamos culpar Deus não, porque Deus deixou o livre-arbítrio para você escolher o que é certo e o que é errado. Por que o mundo está fazendo mais coisas erradas do que o que é certo? Por isso que estão pagando o preço. E se não se arrepender dos seus pecados e não se prostrar aos pés do Senhor Jesus, provavelmente coisas piores virão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as coisas que estão acontecendo nessa terra, eu acredito que logo logo vai vir ventos bons, vai vir ar bons, vai vir tempos bons, momentos bons. Deixa eu dizer uma coisa, está acontecendo isso porque Deus está separando. Está acontecendo isso porque Deus está separando mesmo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos e que a paz do Senhor esteja com vocês e que todo mundo tenha uma boa noite. E um abraço do irmão Josué. Não esquece, Deus ama incondicionalmente todos, mas não todos, nem todos amam Jesus incondicionalmente. Quando você tiver essa linhagem, essa ligação de amor com Deus e Deus contigo, que Deus já é amor contigo, mas precisa da tua ligação, precisa que você esteja ligado com Ele, para poder te guardar e te proteger de tudo que vem nessa terra. Porque o teu lugar de você morar não é aqui, o lugar de você morar é no céu, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? E que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. Paz!